Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A Bíblia diz, no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Eu vou ler para você alguns versículos e vou trazer o entendimento que Deus me deu, que é muito forte, é muito profundo. A Bíblia diz assim, no capítulo 11 de primeiro livro de Reis, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Em outras palavras, ele amou muitas mulheres estranhas, mulheres do mundo, ele se envolveu com mulheres do mundo, ele sendo um servo de Deus. E você vai ver que ele se perdeu na sua velhice. Não tem como a luz andar com as trevas. Não tem como. Olha o que diz a palavra no versículo 2. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Quer dizer, vocês não vão ter intimidade com elas, não vão namorar, não vão casar, não vão ter intimidade com elas. Deus tinha falado isto, porque ele não queria mistura do santo com o profano. Diz a palavra: de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. Então Deus já tinha dado esse mandamento, e Salomão tinha conhecimento desse mandamento, porque até então Salomão era o homem daquela época mais sábio que existiu. Na realidade, tirando a pessoa de Cristo que veio este mundo, que foi o mais sábio que existiu, depois de Cristo foi Salomão. E ele tinha um conhecimento muito grande das Escrituras e também da natureza. Se você lê o livro de Eclesiastes, se você lê as passagens que falam de Salomão, você vai entender o que eu estou falando pela palavra. E Deus sabia que se quem se envolvesse com mulheres estranhas, com pessoas do mundo, irmãos, iria se perder, o coração seria pervertido. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz: a esta se uniu Salomão com amor. Salomão, ele pecou consciente, Salomão sabia o que estava fazendo, mas se deixou se levar. Talvez ele achou que não ia dar em nada, mas olha o que diz o versículo 3, continuando. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Essas mulheres, 1000 mulheres, fizeram a cabeça dele, perverteram o coração dele. A autoconfiança é um perigo, pessoal. Salomão, no meu entendimento, ele teve uma alta confiança muito grande, se achava autossuficiente, se achava muito sábio, mais sábio do que todos. E era mesmo, na realidade era, só que o orgulho subiu para a cabeça. Ele achava que com essa sabedoria que ele tinha, jamais seria corrompido, jamais iria cair, se desviar. A Bíblia diz: aquele que cuida está em pé, olha que não caia. E Salomão, irmãos, ele se vangloriou da sua sabedoria, do seu conhecimento, e se perdeu. Cuidado, quanto mais experiência com Deus, como Salomão teve, quanto mais sabedoria, quanto mais conhecimento, mais vigilância. Por quê? Quanto mais sabedoria a pessoa ter, o próprio Salomão fala isso no livro de Eclesiastes, mais sabedoria ele vai ensinar para o povo, mas o povo vai ter conhecimento. E é o que o diabo não quer. Aí o diabo vai querer que a pessoa se envolva, ele vai fazer de tudo que a pessoa se envolva e se distraia com entretenimentos e outras coisas mais, irmãos, que a gente tanto vê hoje nos dias de hoje. Quantas pessoas estão se distraindo nas redes sociais, com certas amizades, andando com quem não deveria dar, até mesmo com aquele que se diz irmão e não é. A Bíblia diz que nós devemos se afastar desses, ainda mais com pessoas do mundo. Nós devemos amar as pessoas do mundo, porém não devemos, irmãos, se envolver com elas
no sentido de, como no caso aqui, uma pessoa que é cristã se envolver e querer namorar e casar com uma pessoa que professa uma outra fé. Vai ter problema, é óbvio, e a pessoa pode acabar se perdendo, na maioria dos casos isso acontece. Diz a palavra de Deus, versículo 4, porque sucedeu que no tempo da velhice, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha que interessante, irmãos. Tem muitas pessoas que têm que tomar cuidado com o orgulho. Por mais que ela tenha uma vasta experiência, que está há muitos anos no ministério, ministrando, servindo, opa, cuidado. É uma coisa impressionante como o mais sábio do mundo se tornou o mais tolo. Conseguiram perverter o coração dele, algo que ele nunca imaginaria que acontecesse. E aconteceu. E se desviou depois de muitos anos que andava com o Senhor. Cuidado, você que é velho de ministério, você que já está há muitos anos no caminho do Senhor, continue vigilante, humilde, em nome de Jesus. As experiências, elas são muito importantes na vida, as bagagens, as experiências que nós tivemos com Deus, porém, devemos ficar vigilantes sempre, porque se a gente der um vacilo, der uma brecha, a gente se perde. E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão se desviou depois de muito tempo na presença de Deus como rei. Essa é uma palavra de alerta para nós, de exortação. Aquele que cuida está em pé, olha que não caia. Ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Em nome de Jesus. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça, como fizeram a cabeça de Salomão e ele se perdeu. No meu entendimento, eu creio que ele se arrependeu e voltou pelo que ele escreveu no livro de Eclesiastes. Mas quantas pessoas que não voltaram, quantas pessoas que se desviaram e partiram assim, estão no inferno, irmãos. Isso é muito sério. Vamos ser vigilantes, não vamos se distrair. O inimigo quer que a gente se distraia e perca o foco. Não perca o foco. O seu foco sempre tem que ser Jesus. O seu alvo tem que ser Jesus, até a morte. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo.